Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Papo Técnico. Aqui só falamos de tecnologia ligada às áreas de governo, para que vocês possam conhecer um pouquinho as tecnologias que os governos podem utilizar. Não esqueça de curtir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar lá todos os nossos episódios. E falando de episódio, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre planejamento estratégico e gestão de risco. Mas vocês podem estar perguntando, o que uma empresa de tecnologia tem a ver com planejamento estratégico e gestão de risco? Bem, sem planejamento estratégico, a gente não conseguiria planejar ações de marketing, ações de venda, ações de investimentos para toda a estrutura de uma empresa de tecnologia. E a gestão de risco, evidentemente, a gente vai usá-la para poder gerenciar que nada de errado aconteça. E caso venha acontecer, aconteça na menor proporção possível. E para falar desse assunto, hoje eu estou aqui com duas pessoas que trabalham nessa área aqui na IMA. O José Ribamar, que ele é gerente de governança, auditoria e compliance, e a Maria Júlia, analista de governança, auditoria e compliance aqui da IMA. Olá, Ribamar, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses assuntos aí para o nosso público. Muito legal, Riba. Obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu espaço aí aberto na sua agenda. E a Júlia, também aqui presente. Júlia. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Obrigado, ambos já estiveram aqui, né? A gente já tem conversado algumas coisas. Bom, então, nosso assunto hoje é plano estratégico. Vou perguntar para o Riba. Riba, explica para a gente aí como é que é. O que é um plano estratégico de uma empresa no porte da IMA? Bem, como você já falou, né? Todas as empresas, na verdade, precisam fazer seus planejamentos. Eles têm que movimentar a empresa nesse sentido, né? Para que possa, todas as áreas, todos os gestores, toda a liderança da empresa se envolvam, né? Para que rumo a empresa vai. Quais são os objetivos estratégicos, depois transformar esses objetivos estratégicos em projetos e engajar toda a empresa para a execução deles, né? Então, isso é normal para qualquer empresa, não interessa se é empresa pública, privada, o planejamento estratégico ele tem que existir, assim como a gestão de risco, que uma coisa olha para a outra, quer dizer, eu vou fazer meu planejamento estratégico, quais são meus riscos corporativos envolvidos nisso, né? Então, de um modo geral, o conceito é macro para todo mundo, né? O que a gente pode fazer agora um pouco é levar para a área pública, né? Qual é a diferença que existe, né, de fazer um planejamento estratégico para a empresa privada e para a área pública? A gente vai trazer algumas particularidades nossas, mas, de um modo geral, são similares. Não existe diferença quanto a isso. O plano estratégico, ele é feito com todas as áreas, todas as equipes, né? Sim. E eu acompanhei algumas etapas disso. A gente via no começo desse trabalho que tinha algumas áreas que falavam assim, minha área não precisa de plano estratégico, eu não tenho nenhum problema. Assim como riscos, né? Isso. Não tenho nenhum risco aqui, corre tudo certinho, né? Qual que é a importância dessas áreas se encontrarem? Como é que isso engaja no planejamento estratégico? Então, essa interação, essa integração entre as áreas, no início do plano estratégico, a gente já está com um certo know-how nesse sentido, né? Faz muito tempo que a IMA já faz o planejamento estratégico aqui na empresa e foi bom, a gente foi tendo um aprendizado de envolver todas as áreas, né? Então, no início tinha realmente esses comentários, né? Não, na minha área não tem risco, né? Na minha área está tudo tranquilo. Mas aí a gente foi mostrando devagarinho que tinha, assim, né? E dava alguns exemplos e todo mundo foi se inteirando, todo mundo foi se engajando. E hoje a gente faz a revisão da nossa estratégia já de uma forma bem natural. Então, todas as áreas da empresa se envolvem, né? Nós temos um apoio muito forte da diretoria, o próprio conselho, os conselhos nossos também estão envolvidos com o nosso planejamento estratégico, então isso é muito bom, né? Ter todo esse apoio da alta administração e o nosso maior desafio agora está sendo levar esse planejamento estratégico para ser disseminado em todos os níveis da organização. Então, é isso que é importante fazer. Você cumprir todas as etapas conceituais, que seria envolver todas as áreas,
fazer o brainstorm do que nós vamos, para onde nós vamos daqui a curto, médio e longo prazo, os próximos 5 anos, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, depois ter a seleção dos objetivos estratégicos, né? Quer dizer, tudo aquilo que foi conversado, qual que é o principal, né? Que a IMA quer pensar para os próximos anos. E depois de escolhido isso, a gente transforma em projeto e aí põe fazer a divulgação disso. Porque como é que a pessoa vai se envolver no norte verdadeiro da empresa, para onde a empresa quer ir, se ela não sabe? Então, o grande desafio nesse momento da nossa área é levar o planejamento estratégico da empresa e a gestão de risco corporativo em todos os níveis da empresa. Então, a gente quer que um funcionário, a IMA tem esse perfil de ter funcionários descentralizados e a gente quer que esse funcionário descentralizado consiga, ao tomar conhecimento do planejamento estratégico, ele consiga se posicionar, saber onde é que ele está inserido dentro do planejamento estratégico. Que não é só ele saber o rumo da onde a empresa quer chegar, ele tem que se enxergar ajudando a chegar naquele rumo. Então, o nosso maior desafio, além de fazer chegar no funcionário, é fazer ele se enxergar no contexto. O que a atividade que ele faz no dia a dia, o que isso vai estar contribuindo, o quanto que isso vai estar contribuindo para atingir os objetivos que foram traçados. Então, é esse que é o maior desafio que a gente está tendo. E aí, pelo que o Riba, né, você está colocando, isso funciona como uma bússola, um GPS, né? Você citou o Norte Verdadeiro, que é uma marca aí do planejamento estratégico, para onde a empresa quer ir, né? Isso. E aí o funcionário se vendo inserido naquele contexto, ele vai entender qual que é a ação dele, qual que é a atividade dele, ele vai procurar fazer melhor, com mais eficiência, para que a gente possa atingir, a empresa possa atingir o objetivo. Então, funciona como um GPS, né, Júlia? Podemos dizer dessa forma. Para nortear, né? O nome já está dizendo, o norte verdadeiro é para nortear o funcionário, para ele dizer, não adianta eu fazer esforço por um lado, que a empresa tem outros objetivos, né? E é bom, é isso que a Júlia falou, é primordial. O funcionário entender, saber que ele é peça importante, fundamental nessa estrutura da estratégia. Independente do tamanho da atividade dele, né? Pode ser uma atividade grande ou uma atividade pequena. O importante é que ele faça aquilo que vai se somar ao todo e o planejamento ele consegue ser concluído ao contento, ou pelo menos a grande maioria das atividades previstas. Exatamente. É isso aí. Bom, e como todo planejamento estratégico, ele segue algumas regras, alguns padrões, né? Então, vocês podiam colocar aqui para a gente como é que a IMA faz, que tipo de processo, que tipo de técnica que a gente usa, tem alguma coisa disso aqui dentro? Sim, a gente, só para contextualizar, a gente fez já várias adequações de legislação, né? Por exemplo, a gente teve que se adaptar a 13303, que é a lei das estatais, a gente tem que fazer adequação da LGPD, e tudo isso, a IMA praticamente, ela não contratou consultoria, ela praticamente desenvolveu métodos próprios, né? As pessoas envolvidas foram atrás, fazer um autoconhecimento, autodesenvolvimento, participar de eventos para poder ter esse conhecimento. Na estratégia não foi diferente, a gente usa o conceito inicial do BSC, mas de uma forma adaptada aqui para a IMA. A gente não sai daqueles 4 itens lá, que é aprendizado e desenvolvimento, né, processos, cliente e financeiro. A gente só fez uma adaptação, para nós a gente chamou de alicerce, ali onde é aprendizado e desenvolvimento, porque a gente acha que o alicerce da empresa são seus empregados, o desenvolvimento dos empregados, é isso que é o nosso alicerce, que vai depois da base para tudo que está acima, vai suportar tudo que está acima. Aí depois vem os processos internos, que a gente tem a área da qualidade, que por um acaso também está junto com a governança, e temos a parte de clientes, porque a IMA ela é uma empresa de economia mista, então ela visa lucro, né? E a gente tem o nosso cliente aqui maior, que é a Prefeitura de Campinas, mas também nós temos o olhar de mercado. Então, por isso que a gente também atua e precisa estar fazendo um planejamento estratégico muito parecido com o que acontece na empresa privada.
né? Porque eu estou no mercado, eu tenho concorrência, eu sou mais um, só lá, não tenho benefício nenhum. Eu tenho vantagens competitivas? Tenho, porque a lei me permite ser contratado sem licitação, mas eu não posso dormir com isso. Eu tenho que, quem quiser me contratar sem licitação vai ganhar tempo, mas eu tenho que achar que ninguém vai me contratar com dispensa de licitação. Então, eu parto para o mercado como mais um player lá, certo? E depois vem a parte do financeiro, que eu prefiro chamar de resultado. Quer dizer, o que a IMA tem que faturar para manter a sua sustentabilidade, quanto que ela tem que gastar, né, para que ela possa ter o equilíbrio, né? Hoje a IMA tem mais de 47 anos buscando esse equilíbrio aí econômico-financeiro, certo? Só para ajudar no entendimento, o Riba falou de BSC, BSC, que é o processo e a técnica conhecida como Balance Scorecard no mercado, né? Uma técnica já funciona há alguns anos, né? Já é consolidada no mercado, não tem dúvida de que é uma estratégia bastante conhecida. E, Júlia, você faz o acompanhamento ali mais no dia a dia. Então, é medido temporalmente, periodicamente, tudo que as equipes planejaram. E o planejamento ele tem uma periodicidade de acompanhamento, mas ele tem uma periodicidade de duração. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso. O nosso planejamento estratégico, ele tem uma duração, ele é um planejamento a longo prazo, né? Então, ele é planejado por 5 anos. E todo ano ele é revisado. Mas durante o ano, de 3 em 3 meses, a gente faz a atualização da evolução das atividades. Porque às vezes pode ser que determinada atividade não está colaborando para o atingimento daquele objetivo. Então, dá tempo da gente reverter essa situação, mudar e replanejar novamente. Então, de 3 em 3 meses, a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento. Por ano, a gente fecha tudo que foi evoluído e atualiza. Ver se a gente continua com as mesmas ações para o ano que vem ou não, ou se vai ter que mudar algum objetivo, ou alguma meta, alguma coisa, a gente faz isso anualmente. Mas, de fato, o nosso planejamento estratégico é a longo prazo, 5 em 5 anos. Aí, complementando, Márcio, só o que a Júlia falou, ela falou de 3 meses, mas também tem a Júlia é a chata aqui na IMA, porque ela acaba cobrando as áreas, né? Então, em 6 meses, ela faz o que ela chama de passar régua. Então, no semestre, ela também passa régua e a gente apresenta também para os conselhos, né? Qual é a situação. E depois, quando vai se aproximando de dezembro, ela já está revisando para o próximo ano, né? Quais aquelas estratégias que precisam de ajuste, quais aquelas que vão sair, novas que vão entrar. E passa a régua novamente em dezembro, porque no início do ano a gente apresenta para o conselho como é que ficou o resultado. E lembrando que essa cobrança, né, que a Júlia faz de 3 em 3 meses, não fica só nessa cobrança. Todas as áreas, os gestores das áreas têm o seu acompanhamento. Sim. Alguns, vamos dizer, em alguns casos mais extremos, diários, né, porque exige esse acompanhamento diário, mas eles fazem as suas medições, o seu acompanhamento quase que semanalmente, regularmente, com uma frequência muito maior, para poder chegar nos 3 meses e estar discutindo se aquilo está andando, não está andando, por que não está andando e como fazer andar ou trocar, né? Exato. Por isso que o planejamento ele é vivo o tempo todo, ele não é uma coisa, um documento estanque que fica lá guardadinho, você lembra dele uma vez por... mesmo porque os gestores têm as metas para serem cumpridas, né? Então, a orientação é essa, que ele acompanhe na área dele para ele ver se está tendo resultado o plano de ação dele, né? De repente ele fala, eu preciso incrementar minhas ações que eu não estou alcançando as metas. Eu prometi que no primeiro semestre eu ia conseguir 100 e eu tô já no quarto mês do semestre e não consegui nem 40. Então, eu tenho que tomar alguma atitude aí. Ou até reavaliar essa meta, essa ação. A ação não está sendo tão suficiente para poder atingir, ou eu preciso diminuir a expectativa em cima daquela ação, ou até porque mudou alguma coisa no ambiente externo, que nós, a empresa, não tem domínio sobre isso. Então, o ambiente externo mudou, uma mudança de financeira no mercado, uma mudança Uma coisa mais que acaba mudando ou fortalece, ou nós temos que agregar, alterar a estratégia em algum momento, são as decisões de mercado. Né? Então, quando a gente está, por exemplo, na época da pandemia, né, a nossa estratégia teve que ficar em stand-by também. E agora a gente está fortemente pensando no mercado,
né, como mais um player de mercado, e para isso as estratégias têm que ser mais agressivas. Né? Então a IMA está aí com suas parcerias estratégicas, com seus acordos de cooperação técnica com grandes empresas, e isso é uma munição a mais e para a gente planejar uma estratégia mais agressiva para o próximo ano. O plano estratégico, ele olha para dentro da empresa, né? Mas ele tem que olhar para fora também, né? Exatamente. Tem que juntar essas duas visões, né? E criar um plano mais real, mais possível, né? Tem que ajustar ele. De ser realizado. Não adianta planos muito bem elaborados que você não consegue dar um passo. Então, é importante esse olhar para o externo, né? Isso aí. E, Júlia, como tudo nem sempre dá certo, né? Nem tudo dá certo como a gente planeja, a gente tem uma outra gestão, que é a gestão de riscos. Exato. Como é que é isso aqui na IMA? Então, a gestão de risco, ela se faz necessária justamente para dar suporte ao planejamento estratégico. O que acontece? Qualquer evento que possa acontecer, que vai impactar em a gente conseguir atingir esse objetivo estratégico, é um risco corporativo. Então, a gente precisa fazer a gestão desse risco corporativo. Porque dependendo se ele acontecer, o quanto que ele vai impactar em atingir os objetivos que foram traçados. Então, a gente tem um processo de gestão de risco para poder fazer esse monitoramento e dar o suporte necessário ao planejamento estratégico. E esse trabalho, né, do risco corporativo, né? Isso. Ele também tem um trabalho junto às áreas e tem uma participação das áreas também nisso, né? As áreas definem seus riscos, são riscos de vários níveis, né, de graduação que eu vi aí, e tudo isso tem um acompanhamento, né? Então, os riscos, eles são dosados de acordo com... E risco é para acontecer, né? A gente espera que não aconteça, mas ele pode acontecer. Quando acontece, a gente tem o caminho... Exato. A gestão de risco é exatamente isso. As áreas, elas conseguem identificar quais são os possíveis riscos que possam acontecer e definem ações para que não aconteça, né? Para diminuir o impacto caso ele aconteça. Ou, às vezes, até... a ação não tem muito o que você fazer, você tem que aceitar, porque se você for trabalhar muito para fazer esse risco não acontecer, vai te dar mais dor de cabeça do que se ele acontecer, o impacto dele vai ser menor do que toda a ação necessária para contê-lo, né? Então, a gente faz isso com as áreas, sim, eles apontam, depois a governança faz um mapa dos mais críticos, né? E faz o acompanhamento periódico definido com cada área. Cada risco tem um acompanhamento periódico dele mesmo, né? E a gente faz esse acompanhamento junto com eles. E aí a gente monta um mapa de risco. Vale a pena complementar, mas que assim como a estratégia, a gestão de risco, a gente se preocupou muito, né, Júlia, em fazer um trabalho de desenvolvimento, de conscientização, treinamento. Então, tem até um treinamento EAD em que os gestores podem estar fazendo, mas a gente também tenta reunir, a área de governança procura fazer reuniões presenciais no auditório, reunindo toda a liderança para falar da estratégia e falar da gestão de risco, da importância que é fazer essa gestão de risco. Então, existe um processo de conscientização por trás disso. E ele é contínuo, a gente não deixa de estar falando, parece que a gente está chovendo no molhado, mas vale a pena, porque é bom que o gestor, que a liderança entenda que quem controla o risco é ele. Tá? E por que a gente gosta de chamar de risco corporativo na IMA? Porque para separar, deixar bem claro, isso também foi levado para a nossa liderança, para separar do risco operacional. O risco operacional, o dia a dia é dele. Né? Ele vai impactar ali na área dele, uma vez ou outra pode respingar em uma outra área. O risco corporativo não. Se acontecer alguma coisa, vai impactar a empresa. Então, é bom a gente ter feito essa conscientização da nossa liderança e isso tem dado certo. Tá? Então, todo esse trabalho de mobilizar também todos os gestores para identificar seus riscos e devolver para a liderança, para a governança, isso tem acontecido. Né? Então, é um trabalho que depois que a gente tem aqui a estratégia, recebe o material dos riscos corporativos, a gente cruza,
a gente fica mais sossegado que o mapeamento, né, tá interagindo um com o outro. Um dos desafios foi, inclusive, fazer essa diferenciação, né? Que aqui a gente não fala nem do operacional, a gente fala do risco gerenciável, diferente do corporativo, né? Porque o risco corporativo, ele é um risco que ele vai impactar diretamente na estratégia da empresa. O risco operacional, não necessariamente. Às vezes ele pode estar um risco que aconteça ali, mas ele não vai impactar no atingimento do objetivo. Então, a gente conseguiu fazer essa diferenciação mais clara na cabeça dos líderes, na cabeça do pessoal, entendeu? O contraponto disso é que alguns riscos operacionais, sim, podem impactar no corporativo, no faturamento, inclusive. Exato. Né? Então, se eu tenho uma área que depende de algum equipamento, aquele equipamento, por alguma razão, ele para de funcionar, eu deixo de prestar aquele serviço e aquilo pode impactar diretamente no faturamento, na imagem da empresa, numa entrega, coisas assim. Então, né, lembrando que os riscos, eles não são isolados totalmente, eles têm uma integração que visa sempre o bom andamento da empresa. Por isso que tenta se prevenir e ter ações de mitigação, né, que é um termo mais técnico, né? Eu queria só voltar num ponto que eu achei importante você lembrar, essa questão que o Riba colocou, a questão da capacitação das pessoas, do treinamento em AD, né? A gente sabe que muita gente fala assim, poxa, de novo, fiz esse treinamento ano passado. E vão falar. Vai ter que fazer de novo, mas que povo mais chato, né? Que fica toda hora querendo que eu faça treinamento. Lembrando que, entre outras coisas, né, a atualização do treinamento, também tem gestores novos que passam a integrar a equipe de gestores e que não conhecem profundamente, e a oportunidade deles conhecerem. Apesar de que temos outro ponto, de novo, que a capacitação anual e contínua, ela é um requisito da própria 13303. Então, tem que ser sempre cíclico e a periodicidade, no mínimo, é anual, que a lei exige. Então, pessoal, vocês vão fazer de novo. A gente está bem, assim, adequado, né, à legislação. Então, todos aqueles treinamentos que vai desde código de conduta, integridade, código de conduta de fornecedor, gestão de risco corporativo, LGPD, quer dizer, tudo isso a gente já fez, deixa esses treinamentos, a nossa área de recursos humanos já integrou isso, a integração de novos funcionários, então ficou muito bom. Os funcionários que entram já têm todo esse treinamento que está dentro da lei a fazer. Então, a pessoa, nesse treinamento inicial, por estar entrando na empresa, em qualquer nível, né, porque hoje, pela lei, a gente tem que treinar desde o funcionário simples, né, que está entrando na empresa, até os diretores. Até o conselho. Né? Até o conselho. Até o conselho. Gestão de risco, até o conselho precisa ser treinado. Até o conselho precisa ser treinado. Então, isso faz parte é uma exigência legal e que a IMA, dentro dos seus processos internos, está virando uma rotina. Não tem nada mais traumatizante. Simplesmente entra, tem que fazer mesmo. Nesse treinamento inicial, a pessoa já vai saber que todo ano tem que ser reciclado, mesmo porque novos itens podem ser agregados a esse treinamento, entendeu? Novos riscos que a gente percebeu, que a gente não estava pensando, novas estratégias, novos códigos, novas condutas, né? O mundo está em transformação constante, então a gente tem que... muda e a gente tem que mudar justamente, também, né? Novos códigos de ética, né? que vão surgindo, novas formas de se comportar no mercado. Tudo isso a gente tem que trazer para dentro da nossa... E lembrando também, né, que os treinamentos que são oferecidos não são nada longos, né? Não, bastante a gente é bem objetivo, bastante reduzido, que você possa fazer sem atrapalhar. Justamente. Você pode fazer ele até por partes, né? Você não precisa fazer ele tudo de uma vez, mas não é nada de dias, de meses. E a linguagem bem compreensível e é bem focada. Então. E dentro dessa visão da gestão de risco corporativo, também tem uma metodologia, também tem uma técnica, tem um processo que a IMA escolheu para usar. A IMA, a gente acabou fazendo um bem bolado ali, né? A gente foi baseado em três metodologias, né? Que é a COSO, a ISO 31000 e a do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o guia deles. Então, a gente pegou os melhores deles e as melhores práticas dos três e acabou criando a nossa própria
nosso próprio procedimento, né? Nosso próprio processo de gestão de riscos. E todo esse trabalho, né, que a IMA teve, né, de construir isso daí, construir essas estratégias, construir os riscos, tudo isso dá uma bagagem muito boa para que a gente possa orientar alguém que precise da gente, Sim, né, que a sim. gente tenha condição de dar E fizemos treinamentos, isso, né, olha, que eles fizeram, então isso que é A importante. gente tem toda a parte normativa, né, estabelecida, temos as políticas de risco corporativo, temos nossas políticas de compliance, né? E você vê, a gente troca, vamos dizer assim, figurinhas com as nossas irmãs aqui, né? As empresas de economia mista aqui da administração de Campinas. Então, uma empresa precisa de, vocês já normatizaram essa parte de riscos? Já, podia compartilhar com a gente aí o método, a política de vocês, a gente A compartilha. gente troca também. A gente tem esse conhecimento que a gente... Isso é muito legal. É muito legal. Nós estamos na área pública aí, todo mundo compartilhando com todo mundo. Não tem, isso tem que ser transparente, isso tem que estar na nossa intranet, tem que estar na internet. Em alguns casos, a legislação exige. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o Código de Conduta e Integridade tem que estar no site da empresa. Né? Então, a gente já está público. Só que a pessoa, às vezes, só em capturar lá o documento, ela não sabe o que está por trás. Então, eles pedem para conversar com a gente, para trocar ideias. Como é que vocês conseguiram implementar isso aí na IME, que está tão redondo? Essa experiência, né, que adquiriu ao longo do tempo, isso é importante para poder auxiliar, né, isso aí. Os nossos parceiros. Né? Justamente. Né? E a gente acaba dando esse subsídio, né, que é possível num órgão público, seja uma empresa de economia mista como a nossa, seja uma autarquia, ou seja da administração direta, que você consegue tá normatizando, né, as coisas, tomando cuidado. Por exemplo, mas é até bom fazer um link. Tá vindo muito forte a parte do que a gente tem uma sigla nova, né? Tem LGPD, tem CCI, que é Código de Conduta e Integridade, agora tem o PNPC também, que é o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Né? Então, tem várias ações que a gente tem que estar fazendo, treinando a equipe aí de compliance. Nós temos na nossa equipe de LGPD, a Júlia, a nossa DPO, né? E aí você vem com o PNPC, né? Que lá vai ter várias ações que precisam ser feitas justamente para fazer o preventivo do combate à corrupção. Então, isso remete aonde? A gestão de riscos corporativos. Né? Onde é que está? Né? Tá integrado. Então, é mais um tema que nós estamos nos aperfeiçoando e que estamos com mais esse olhar. Olha, gente, temos que olhar para o PNPC, trazer ele para dentro de gestão de risco e levar isso para a estratégia. Olha como que são as coisas interagindo. E lembrando do PNPC, o PNPC, ele faz a primeira etapa desse programa, ele vê como que a empresa está. Então, você responde os requisitos que esse programa tem, a empresa responde tudo que tem, e você se encaixa ele encaixa a empresa em qual nível que você está. E no nosso caso, a gestão de risco pesou bem forte, porque a gente colocou o jeito que a gente faz a gestão de riscos e isso elevou o nível da IMA no programa. Então, e como gestor aí da governança da IMA, eu gostaria de sugerir aí uma próxima data para a gente falar exclusivamente da PNPC. Está combinado. Porque eu estou vendo que o PNPC é uma coisa que é relativamente recente, né? E ela pode dar o caminho do que você precisa, onde você está, para onde você quer chegar, né? Só que, assim, pode ser que precise ter algumas ações já em andamento para você não levar um zero Justamente. na avaliação, né? Tem que ter alguma coisa já evoluída, andando, né? Para que você aplique o método. E nós temos dentro da governança, hoje a governança, ela tem uma área de compliance, né, uma supervisão de compliance em que ela trata exclusivamente desse tópico. Então, cabe realmente a gente fazer mais uma conversa aí e a gente traz com as pessoas especialistas no assunto. Fica aqui já combinado aí para uma próxima agenda aí, a gente vai falar assim disso. Isso é importante, até porque é uma coisa nova e muita gente que está nos assistindo pode não saber, né? Pode não desconhecer, isso é importante até. E tudo isso também veio
de novo, com a experiência que a IMA adquiriu todo esse Sim. tempo, né, de Se estudo, né, adequando à foi adequando e legislação. foi descobrindo esses métodos, essas possibilidades de cada vez mais, a cada ano, está Justo. melhorando todo o trabalho aqui de gestão e De planejamento. conformidades, né? Conformidade. internas, isso. Até porque como empresa pública a gente precisa Justamente. estar 100% conforme aí, né? Exato. A gente está falando muito de gestão de risco, planejamento estratégico, gestão de risco. Lógico, tem uma relação entre eles, né? Sim. Muito forte, né? O que se faz aqui, se acompanha lá e vice-versa. Queria comentar um pouquinho sobre isso. Eles se realimentam, né? Um alimenta o outro, né? Porque o que acontece? Qual que é a relação? O planejamento estratégico, ele vai dizer o que a gente quer e a forma que a gente vai para alcançar o que a gente quer. E a gestão de riscos vai dar o suporte dizendo o seguinte, olha, esses caminhos que vocês traçaram para chegar nesse objetivo pode ter as intercorrências. E essas intercorrências precisam ser tratadas. Então, a gestão de risco. E o que pode acontecer? Quando você está fazendo a gestão de risco, falando assim, olha, esses caminhos que vocês traçaram, tem alguma coisa aqui que, se acontecer, vai dar muito errado. E aí dá o poder de decisão, né, para a gestão de a gente vai mesmo por esse caminho ou não? A gente muda ou a gente aceita? O que a gente faz? Então, um está sempre alimentando o outro. Né? A gestão de risco dá o norte, aliás, o planejamento estratégico dá o norte e a gestão de riscos orienta, né? Vai onde por aí. Está os riscos, onde estão os perigos, né? De ir por aquele caminho. E até porque, Eu de alerta. acordo com os riscos possam acontecer, você tem que mudar Exatamente. a rota. Não só do risco, mas da estratégia. Da O plano estratégia estratégico tem que voltar, né? Justamente. Por isso que todo ano a revisão do planejamento estratégico ela é feita juntamente com o monitoramento da gestão de riscos, entendeu? Certo. Vocês tinham dado um exemplo aqui, né, sobre que a gente estava interação, conversando, né? Antes. A interação é assim, uma família resolve que vai viajar, né? Então, eles pegam e falam assim, onde a gente vai? A gente vai pra praia. Decidiu qual praia que vai. Então, é o processo de planejamento estratégico, certo? Então, ele definiu o objetivo, que é ir pra praia. Tá, daí eles vão verificar. Tá, a gente vai de ônibus, a gente vai de avião, a gente vai de carro, a gente vai como? Como que a gente vai fazer para chegar lá? Continua no processo de planejamento estratégico. Aí, o que a gestão de riscos vai falar? Olha, se vocês forem vocês vão ter que avaliar se vocês querem gastar menos tempo, gastar menos dinheiro, porque indo de carro pode furar um pneu. O que vocês querem fazer? Então, ela vai orientar. É o processo de gestão de riscos. E esse processo pode até dizer assim, gente, ir pra praia não tá rolando, vamos pro mato, entendeu? Muda o objetivo e estratégia. Então, essa é uma analogia que a gente faz para o pessoal entender a relação, né? Do que um vai... como que eles se complementam, né? E se retroalimentam. Tá certo. Eu só queria completar o seu exemplo, que sempre que eu vou para a praia, eu ponho um risco que é iminente. E se chover? Baralho. Tem que ter a mitigação. A mitigação é levar o baralho. A gente está brincando aqui, mas a ideia foi dar um exemplo de como... O congestionamento, isso, né? São riscos. Tudo isso está no nosso dia a dia. A gente está falando de planejamento, estratégia, gestão de risco corporativo, mas o dia a dia das nossas atividades, as férias, um final de semana, tudo envolve, uma certa forma, um planejamento e uma administração de um risco. Tudo pode acontecer. Né? Qualquer coisa vai impactar no objetivo final, que é chegar na praia. E chegar e curtir o lugar, né? Lugar, você chega lá, está chovendo, você tem que mudar a estratégia, você tem que fazer outras coisas, enfim. O plano estratégico, ele está no nosso dia a dia, a gente está ali. E esses processos, né, essa parte integrada aqui na empresa, já engrenou, já está funcionando? Como é que vocês veem isso? Olha, o desafio é grande, Márcio. Assim, a gente não pode diminuir o ritmo da divulgação, da conscientização, porque para dizer que está sacramentado, você vê que já faz muitos anos, estou falando mais de 10 anos que a gente já pratica planejamento estratégico e gestão de risco na empresa. Mas eu não me sinto confortável em dizer, não, na IMA isso é tranquilo, a gente voa em céu de brigadeiro. Não é, porque você tem que estar sempre ali, movimentando os gestores, a liderança, conversando com a diretoria, vendo quais são
as visões de futuros que eles têm, né? E muito tá junto da liderança ali pedindo engajamento, cobrando acompanhamento, monitoramento. Então, é muito difícil dizer, é tranquilo o nosso processo de planejar. A gente começa com antecedência, a gente movimenta todas as lideranças, a gente escolhe os objetivos estratégicos junto com a diretoria, conselho, esses líderes. A gente escolhe os projetos, que é o desdobramento dos objetivos estratégicos, quais são os projetos estratégicos, e depois a gente atribui metas, prazos e parte para a execução. Então, o processo está tranquilo, ele está consolidado, assim como de gestão de risco é a mesma coisa. Tanto é que a gente tem compartilhado aqui com a administração municipal. Agora, isso é um trabalho. O desafio qual que é você não deixar essa poeira baixar nunca. Você tem que estar sempre cutucando, movimentando, provocando a liderança para novos desafios, né? Então, é só isso que é a grande diferença. É você montar seu processo para ele ficar redondo, mas o desafio de provocar e fazer ele se tornar vivo é constante. A gente está numa empresa de tecnologia, né? Então, o mercado de tecnologia, ele muda muito rápido. Isso. São ondas, né? Chegam a ondas de uma tecnologia nova que o mercado começa a surgir. Você tem que olhar para essa onda, você tem que olhar para essas novas técnicas, porque os nossos clientes também estão esperando isso da gente, que a gente conheça. E, às vezes, a gente é obrigado, no meio do caminho, a mudar uma estratégia para atender alguma novidade que o mercado está caminhando. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho. O planejamento estratégico, ele é muito conhecido em empresas, né? Empresas privadas. Mas a gente está vendo, pelas coisas, pelas técnicas, que é possível também colocar isso numa empresa pública como a nossa. Então está aí a prova, né? Vocês são prova viva. E também na administração direta. Sem dúvida. Né? No governo direto, né? Onde as secretarias possam cada uma fazer os seus planos estratégicos e isso tudo combinar. Sem dúvida. Diretamente ligado ao gabinete, né? Seja do governo municipal, governo estadual, né? Que seriam as estratégias para que aquele governo tenha uma condição e também os riscos. Por que não? Entendeu? Isso aqui, o governo federal, municipal, estadual também tem seus riscos de execução. Esse assunto foi legal você ter colocado. A gente, na IMA, já pratica isso. Porque o planejamento estratégico da IMA, ele corre paralelo com o PPA da prefeitura. Então, a gente participa do PPA, a gente coloca lá no plano plurianual da prefeitura as nossas estratégias. Porque eu tenho que seguir, nós somos uma empresa de economia mista. Assim como eu tenho que procurar novas tecnologias para levar para o mercado, inovações, né, coisas que cheguem para o mercado privado, mas também que cheguem para o cidadão, principalmente, nosso maior alvo é o cidadão, estar satisfeito com tudo que a gente entrega para facilitar a vida dele. Então, o que é colocado no PPA da prefeitura é plano de governo. Né? O governo faz um plano de 4 anos, quando esse governo é eleito, ele tem um plano de longo prazo. E a gente tem que estar inserido nesse plano, porque nós somos uma sociedade de economia mista e esse governo é o nosso acionista majoritário. Até porque nós prestamos serviço para eles e a gente tem que prestar serviço em sintonia aquilo que eles planejaram. Planejado de longo prazo também. Então, o nosso planejamento estratégico, além de ter o olhar no mercado, a gente está também afinado com o PPA da administração. Tá? Lembrando que o PPA é uma espécie de planejamento estratégico. Ele não deixa de ser um planejamento estratégico. Talvez não com uma metodologia de um BSC, de um Balance Scorecard, mas ele tem a sua técnica de governo para fazer o planejamento. Tem também as pessoas que são responsáveis por atingimento daquelas metas e tudo. Né? Mas a gente fala assim, é possível implementar um plano estratégico de empresas dentro do governo. Seria até um aprimoramento do PPA. Do PPA. Sim. E mais longe, né? Descer um pouco, é um desdobramento. É um desdobramento. Talvez essa palavra. É o desdobramento. Né, que o PPA busca fazer. Né? É isso aí, mas é possível sim. E essa expertise que a gente acabou adquirindo praticando. Né? A gente está praticando há muito tempo, estamos envolvidos com a administração
e levar isso para uma outra empresa de economia mista, ou para uma autarquia, ou para a administração direta, é só uma questão de analogia, né? E também caberia também o treinamento, né? A forma como o treinamento à distância, Sim. né? O EAD é feito aqui para os Facilita funcionários muito. da IMA fazer para o governo, Também. para que ele possa também ter esse atingimento a todos os níveis, né? As graduações dos profissionais que atuam, né? Todo mundo sabendo aonde a sua atividade dentro do governo colabora para o atingimento Isso. daquela meta. E Né? ele tem a mesma percepção do Mesma nosso percepção, aqui. Onde eu estou exatamente, contribuindo para o sucesso. Independente do tamanho, né? Da Justamente. ação, da atividade, da tarefa. Justamente. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no nosso bate-papo. A gente, né, como todo bate-papo que a gente traz aqui, tem bastante coisa para falar. A gente poderia ficar aqui por mais tempo, né? Então, eu queria abrir esse espaço aqui para vocês, colocar alguma coisa que talvez a gente não tenha colocado aqui, que seja importante, que vocês consideram importante para a gente. O que a gente considera é que, assim, ó, o pessoal, a gente está começando agora fazer com que o pessoal entenda a importância da gestão de risco do planejamento estratégico, não apenas porque é um requisito da lei, e sim porque ele mostra qual que é o grau de maturidade da empresa. Então, assim, a lei, ela exige que isso seja cumprido exatamente para aumentar a maturidade da empresa. Só que a gente não precisa fazer, só porque a lei está exigindo. Gente, é um modelo de gestão muito bom, entendeu? Tomada de decisão rápida, né? Ele fornece uma tomada de decisão rápida e mais certeira. Então, isso é um dos nossos desafios também, é manter sempre essa linha de pensamento pessoal. Não é só porque é um requisito da lei, e sim porque é um modelo de gestão eficiente, né? E que demonstra uma maior maturidade da empresa. Então, você mantém sempre os assuntos aquecidos o tempo todo, o ano todo dentro da empresa. Você não faz ele no começo do ano, esquece dele, vai pegar ele no final, fala, puxa, não fiz isso, não fiz isso. Não, você mantém aquela discussão o ano todo, né? Exatamente. Revisando, repensando a empresa e tentando sempre trazer uma estratégia melhor a cada ano. Em resumo, é isso mesmo. Não precisava da lei, né? Só em eu ser uma empresa, eu já sou uma empresa. Eu tenho que planejar. É inerente à atividade, atividade né? empresarial. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer, como é que eu vou alcançar esses resultados, né? Os objetivos. Quer dizer, eu não preciso de lei para isso. A gente, por consequência, acaba cumprindo a legislação. Tanto é, Márcio, que a IMA, ela não era obrigada a cumprir o capítulo 1 da 13303, porque ela faturava abaixo de 90 milhões. O ano passado a gente faturou acima de 90 milhões e agora estamos no ano de 2023 nos adaptando para cumprir esse capítulo 1, que tem uma série de novas exigências para valer já a partir de janeiro de 2024. Né? Então, e muitas coisas que já estavam quando a gente foi fazer a adequação agora em 2023, a gente percebeu que muitas das exigências do capítulo 1 já estavam sendo cumpridas lá para trás. Quer dizer, a gente já tinha essa boa prática, já tinha por bem praticar aquilo sem a lei exigir, antes da lei, inclusive. Antes da lei. Tem coisas que antes da lei a gente já fazia aquilo, né? Então, a Júlia foi feliz nessa abordagem. Passar a conscientização de que é importante para a empresa planejar e não porque a lei está exigindo fazer, entendeu? Eu acho que o bacana desse trabalho fica muito evidente na consolidação, na conscientização. Né? Isso está consolidado, as pessoas já sabem que a importância daquilo lá. Então, apesar de todos os problemas que uma empresa tem, e nós não somos diferentes de nenhuma empresa, temos os nossos problemas, a gente consegue ainda estar dirigindo, estar no volante, né? Sabendo para onde você está indo. Entendeu? Posso parar um pouquinho na estrada, posso andar mais devagar, andar mais depressa, mas o volante, o controle está aqui. Com certeza. Exatamente. É isso mesmo. Eu agradeço muito aqui o tempo de vocês. A gente está chegando ao nosso final do nosso episódio. Lembrando que hoje nós falamos de planejamento estratégico, a importância que tem o planejamento para uma empresa e também a importância que tem a gestão de risco, relacionado com o planejamento estratégico. Então, é possível qualquer empresa e governos de administração direta também fazer o seu planejamento. Obrigado pela audiência, siga nossas redes sociais, continue aqui com a gente, sugira ideias, assuntos que iremos trazer, curta nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.